O segundo problema que nós devemos considerar aqui é o seguinte: o grande problema da Europa, né, sempre foi o fato de que o continente dividido entre países capitalistas, logicamente que com interesses nacionais contrapostos, né? Na Europa está uma parte significativa dos maiores países capitalistas do mundo, Alemanha, França, né, Itália, estão também os países que tiveram os maiores impérios coloniais, Inglaterra, né? Inglaterra, França, Alemanha, Itália. O grande problema sempre foi o fato de que a Europa estava dividida entre esses países. E sempre se apresentou, inclusive se apresentou muito da parte da esquerda internacional, a ideia de que se deveria unificar o continente europeu num país único, que a Europa seria um país único, né? E que, portanto, ela deveria ser unificada. Deveria se eliminar as fronteiras nacionais e tudo mais. O processo político e econômico que vem desde a Segunda Guerra Mundial, que formou a atual unidade europeia, né, que tem uma moeda única, que tem, nem todos os países participam, está claro, que tem um parlamento que é justamente esse que vai ser eleito agora, né? Que tem uma série de regras com o Banco Central Europeu, Banco Central Único, o que implica na perda de autonomia de diversos países, né? Que tem o que eles chamaram no início, né? As 4 liberdades, né? Liberdade de trânsito de pessoas, liberdade de mercadorias, liberdade de capitais e mais um quarto que eu não me lembro agora. Tudo isso daí dá a impressão nos dias de hoje de que o processo de unificação europeia ele está de vento em popa, é um sucesso e que a Europa efetivamente vai se unificar num único país. Algumas pessoas inclusive acreditam, né, porque nós temos essas pessoas que acreditam que os fatos que estão diante deles nunca vão desaparecer, não mudam, né? Muita gente acredita que, uma vez conseguida essa unificação europeia, isso daí não tem volta atrás, né? O caso da Inglaterra com o Brexit, né, a saída do euro, a saída da comunidade europeia, é uma demonstração de que isso é totalmente falso e que, inclusive, a unidade entre esses países é uma unidade extremamente frágil, né? Nós temos que entender que isso não só está longe de ser uma realidade, essa unificação europeia, como nós temos que entender qual é o fundamento dessa unificação europeia. Nós temos que entender, por exemplo, que há uma hierarquia, né, de países na Europa que já por si impede, né, o desenvolvimento dessa unidade sobre bases democráticas. A Europa é controlada pelos bancos. E fundamentalmente é controlada pelos bancos alemães e pelos bancos franceses, né? É o grande capital franco-alemão, em primeiro lugar o alemão, que é o país mais poderoso economicamente, se bem não politicamente, do que a França, que controla todo o espaço unitário europeu, né? Há os países imperialistas, digamos assim, de segundo plano, como é o caso da Itália, como é o caso da Espanha, de outros países nórdicos, etc. e tal. E há, enfim, aqueles países que são os primos pobres da unidade europeia, que são os países que faziam parte que são dos Balcãs, né, a antiga Iugoslávia, a Grécia, os países do antigo leste europeu soviético. Esses daí, eles funcionam como se fossem colônias do capital franco-alemão, com uma participação societária, vamos dizer assim, dos outros imperialistas menores, tá?
O caso da Grécia, né, onde os bancos alemães quase que literalmente mataram o país de fome, é um caso clássico mostrando que se trata de uma colônia sem independência política, sem independência nenhuma, né? A moeda unitária, que parece ser uma grande conquista, na verdade é uma camisa de força que impede que todos os países europeus tenham uma política econômica própria. A política econômica que está baseada nessa moeda unitária é dirigida pelo Banco Central Europeu, que é controlado, logicamente, pelos bancos europeus, né? Então, nós temos uma situação que é uma situação altamente contraditória e que é a longo prazo, ou a médio prazo, a gente poderia dizer, dependendo da situação das eleições que nós vamos ver aqui em maio, a curto prazo, uma situação que pode ser explosiva. A unidade europeia está longe de ser essa unidade sólida que o pessoal procura mostrar, né?